DG ABC Entrevista. Oferecimento Gafisa, Auguri, Estúdio Voyage, Movesc. Olá, como vai? Programa DG ABC Entrevista no ar, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que tem a ver com os seus direitos. Nós estamos na época de viagens, é viagem de Natal, véspera de Natal, inclusive já aproveito para felicitar todo mundo, né, que está em casa preparando o almoço, correndo atrás dos familiares para a gente se reunir, mas a gente tem uma questão muito que é de viagens, e claro, janeiro, fevereiro, a gente vai para as praias. O que fazer quando a gente compra esses pacotes por meio online? E para falar deste assunto, quais são os seus direitos nessas questões, eu trago nos nossos estúdios a Sônia Amaro. Ela é supervisora institucional da Proteste. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos, obrigada. Sônia, essa questão é muito evidente, até porque tem os sites de compras coletivas, tem os sites sozinhos mesmo. Então, vocês fizeram um estudo, foi isso? O que vocês chegaram nesse estudo? Então, nós elaboramos um material destinado justamente aos turistas. Por quê? Porque a gente sabe que os problemas muitas vezes ocorrem, né, com uma certa frequência, principalmente nesse período de férias, de viagem e tal, e assim como as dúvidas também. Então é sempre bom, né, a gente tentar evitar reclamações, evitar que o consumidor tenha problemas, justamente fornecendo uma série de informações, de cuidados e dicas para esse consumidor. Vocês, nesse site de vocês também do Proteste, que nós estamos colocando na tela, vocês têm, quais são os sites que mais dão problemas? Olha, muitas vezes o consumidor ele adquire por as chamadas compras coletivas, né, os pacotes turísticos, então acontece muito problema com relação a isso. Muitas vezes assim, de não cumprimento a oferta, ou seja, o consumidor verifica uma série de condições ali para fazer a viagem, quando ele vai fazer não é aquilo que está sendo oferecido, a empresa não quer cumprir o que está sendo oferecido, ou pior ainda, né, muitas vezes ele cai realmente num golpe, ele efetua o pagamento e depois não consegue fazer a viagem. E então os sites de compras coletivas são os que a gente mais precisa ter atenção. Isso seria. A gente precisa ter cuidado sempre. Tá. Agora, os de compra coletiva, o cuidado alguns cuidados são mais específicos. E né? esses alguns cuidados mais específicos, qual que a gente pode se basear? Por exemplo? Olha, a primeira coisa, o consumidor deve se valer de indicação de pessoas que já se utilizaram daquele determinado fornecedor, daquele determinado site. É necessário também que o consumidor ele pode consultar um órgão de defesa do consumidor para verificar se existem reclamações contra aquele determinado site. Isso é possível, porque hoje em dia a gente sabe que as reclamações são grandes. Graças a Deus, o direito do consumidor tem valido e vocês são um dos grandes responsáveis por isso, né? É, exatamente. A Proteste, né, não só faz as orientações, dá as orientações ao consumidor, aos nossos associados, mas também, muitas vezes, faz a intermediação daquelas reclamações que o consumidor tenha, que o seu associado tenha com determinado fornecedor de produtos ou serviços. Por valer do direito, quando você faz uma compra no site de compras coletivas, de quem é a responsabilidade se algo dá errado? Do site, do SAC, do site, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou da empresa que está se valendo desse site? Olha, todos, na verdade, são responsáveis. Toda a cadeia de consumo de fornecedores é responsável. Isso, quem estabelece é o Código de Defesa do Consumidor, né, porque ele parte do princípio de uma responsabilidade solidária que a gente fala. Ou seja, todos os fornecedores vão responder. Mas, naturalmente, para o consumidor não ter que ir atrás de todos os fornecedores, é que o Código de Defesa do Consumidor, para facilitar essa defesa, ele faz com que o consumidor tenha que recorrer apenas com quem ele contratou diretamente. Tá? Então, isso é um dispositivo para facilitar a vida do consumidor. Caso esteja, né, abrangido já um problema, estou ciente que aconteceu, não foi entregue o pacote, ou o pacote não foi aquele oferecido, porque existem 500 entrelinhas, né? Sim. Que essas são as mais complicadas, questão de prazo, quando pode, quando não pode usar, e foi constatado o problema. A pessoa tem direito à devolução do valor, ela tem direito a colocar realmente procurar os seus direitos. Quais são esses depois de averiguado o problema? Olha, o consumidor sim, ele muitas vezes vai ter direito à devolução até integral de tudo que ele pagou, né? Vamos imaginar... Mesmo utilizado? Não, se ele utilizou o serviço, ele pode ter o direito à redução proporcional do valor. Né? Quer dizer, sempre que houver algum problema de qualidade do serviço que foi prestado, então, ou do hotel, enfim, ou do pacote como um todo que ele contratou, então ele pode até pleitear esse abatimento proporcional do preço. Né? Quer dizer, seria um desconto no valor que ele tem ainda a pagar, ou se ele já pagou todo o valor, então seria realmente uma devolução de parte desse valor. Isso é possível e isso é uma regra do Código de Defesa do Consumidor. Caso não tenha utilizado, ele pode recorrer na questão da devolução total.
Caso não tenha utilizado, ele pode sim, em alguns momentos também, dependendo do que acontecer, ele pode pedir a devolução de todos os valores. Vamos imaginar aqui até um exemplo, né? Quer dizer, um exemplo que o fornecedor oferece determinado pacote, determinada viagem, né? Com algumas condições, como hotel e tal, e depois o fornecedor, então, não quer cumprir com tudo aquilo que foi oferecido. O consumidor, nessa hipótese, ele tem, claro, o direito à devolução. Na compra feita por internet, de acordo com o direito realmente do consumidor, diz que você pode fazer uma devolução 7 dias depois, sem apresentar qualquer desculpa. Você pode fazer isso. É também cabível na compra de algum pacote turístico? É cabível, sim. Quer dizer, o consumidor ele pode exercer esse direito de arrependimento que a gente fala, isso está previsto lá na lei, né, no código, então é possível. E aí ele deve imediatamente, dentro desse prazo de 7 dias, deve imediatamente entrar em contato para solicitar então a devolução do valor pago e qualquer outra taxa que ele já tenha. E um dos problemas mais aparentes também nessa questão é o aumento de passagem muito rapidamente ou não está o valor integral, porque daí você tem o embarque, a taxa disso, a taxa daquilo, e às vezes não está colocado esse valor. No valor final acaba acrescentando e a pessoa nem vê. Caso se sinta lesado, procure o direito. Procure sim, ele pode procurar um órgão de defesa do consumidor, pode procurar Proteste, né? A gente tem o nosso site que é o www.proteste.org.br. Com certeza, e esse site deve ser acessado mesmo, porque quanto mais conhecimento, menos prejuízo no bolso e mais tranquilidade na viagem, né, Sônia? Perfeito. Obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada, gente. Boas festas. Para vocês também. Obrigada. E para você de casa, um bom Natal, fique conosco. Nossa semana será repleta de programação também, estaremos com entrevistas. Amanhã você sabe que você acompanha o programa Opinião. Às 15 horas também tem o programa Tudo Imóvel, tudo feitinho para você. É um prazer estar contigo. Nós temos o nosso canal do YouTube e também as nossas mídias sociais. Até mais.